descobrir o que ficou para sonhar. Olá pessoal, boa noite. Já percebi que algumas pessoas entraram, sejam todos bem-vindos. Eu vou aguardar só mais uns segundinhos. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Andréa. Vamos lá então, vamos começar. Já temos bastante gente online. Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita felicidade, com muita gratidão, eu me reúno a vocês nesta noite para juntos seguirmos estudando mais um tema à luz do Espiritismo. Para quem não me conhece, né, hoje não é o meu dia, hoje seria o dia da Ariane, mas por conta da gravidez, dos últimos momentos da gravidez, a Ariane tirou uma pequena licença, então durante esse tempinho eu vou substituí-la e no outro domingo quem vai substituí-la é a Fernanda. Então nós vamos revezar. Meu nome é Rafaela, muito prazer para quem não me conhece e sejam muito bem-vindos a este estudo especial de hoje domingo de Páscoa, né? Então, neste momento, elevemos os nossos pensamentos ao alto, buscando agradecer pela proteção que nos é concedida diariamente, sem que ao menos percebamos. Que nos lembremos de agradecer pela vida, pelos mínimos detalhes e pelo amparo constante e nunca falho de Deus, de Jesus, da espiritualidade e do nosso companheiro inseparável, nosso mentor espiritual. Roguemos intimamente por todos os nossos entes queridos que sofrem as dores da alma, as dores do corpo, lembrando-nos sempre de também pedir por todos os sofredores ao redor do mundo, rogando que sejam amparados e iluminados. E que não nos esqueçamos, tendo em vista o período conturbado que atravessamos, de pedir pela recuperação do orbe terrestre, que hoje, por meio de um vírus invisível, busca reequilibrar-se e conscientizar os seus habitantes da necessidade urgente de mudança íntima e coletiva. E que assim seja hoje e que assim seja para todos sempre. Para nós começarmos o nosso estudo de hoje, né, ressurreição e reencarnação na visão espírita, nós vamos ler uma passagem, uma mensagem aqui do livro Estações, do Adeilson Salles. Ele é da editora SEAC, distribuído aqui pelo Clube do Livro Letra Espírita. E a mensagem que abre, então, o nosso estudo de hoje não poderia deixar de ser, né? Ela se chama Renovação. E ela nos diz o seguinte: narram os evangelistas que após 3 dias da crucificação, Jesus ressuscitou. Episódio marcante é a mensagem preciosa que o Cristo nos envia em mais uma passagem. A primeira pessoa a encontrar Jesus após a crucificação foi Maria Madalena. Narra o evangelista João. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. João, capítulo 20, versículos 16 a 18.
Terá sido uma recompensa a Maria Madalena por sua fidelidade e grande exemplo de conversão às verdades do Evangelho, a aparição de Jesus a ela? Por que o Mestre não apareceu a Pedro? Nossa limitada compreensão provavelmente não abarque com toda clareza o gesto do Mestre, mas sem dúvida alguma ele nos ensina mais uma vez. E de maneira bela diz, mais uma vez, que o reino dos céus está franqueado a todos que se dispuserem, assim como Maria Madalena, a tomar da própria cruz e segui-lo. Com seus sinais de amor, nos exorta ao trabalho da renovação de nós mesmos. Ao descer da cruz e ressurgir dos mortos, Jesus nos acolhe e nos pede para ter bom ânimo. O Gólgota não é o ponto final da vida de Jesus. Pelo contrário, o Calvário é o ápice da vida de qualquer um que deseja vencer as dores do mundo abraçando a vida cristã. Algumas situações de fato são bem difíceis de serem superadas, mas é nessa superação que se encontra a vitória sobre si mesmo. O eminente Carl Gustav Jung nos convida a refletir. Abre aspas, o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando-o. Fecha aspas. Não existe meios de se transferir o resultado das nossas ações para quem quer que seja. A colheita é intransferível. O Espiritismo matou a morte, mas ela existe para o ocioso, o revoltado, para aquele que não assume a própria cruz e cumpre sua estação. A vida é para ser saboreada, vivida da maneira mais consentida possível. Ao lado das dificuldades, Deus nos empresta estrelas e mares, nos concede o azul do céu, nos permite ouvir o riso de uma criança. A vida pode ser uma escola difícil e sofrida, mas tem sempre a hora do recreio, onde podemos nos encontrar com o belo, que é Deus. Essa mensagem nos fala exatamente do dia em que Jesus aparece então para Maria Madalena, né? O dia que ele nos mostra que a morte não é o fim de tudo. E não por acaso a mensagem se chama renovação. A Páscoa, ela nos faz lembrar todo o sofrimento passado por Jesus e que no fim ele ressurgiu dos mortos e então nos mostrou que a vida eterna existe, deixando mais uma valiosa lição para nós tão pequenos e tão ignorantes, né, de conhecimento. A Páscoa nos pede então que olhemos para a nossa vida, né? Nós todos, sem exceção alguma, passamos pelos mais diversos momentos em que é muito difícil, em que as coisas ficam demasiadamente pesadas, em que as coisas parecem não ter uma solução. E a gente pega essa nossa cruz e a gente precisa pegar, porque essa cruz, ela simboliza, né, todos os débitos que nós trazemos de existências pretéritas, e que a gente pega essa cruz com a certeza de que ultrapassando todos esses momentos necessários e absolutamente necessários para a nossa evolução, um dia chegaremos à vida eterna, chegaremos à perfeição, chegaremos onde hoje nos é tão complicado e difícil compreender. Então, que a Páscoa traga esse símbolo e principalmente essa força para dentro de cada um de nós, para que a gente saiba que tudo o que nos acontece na vida
sem absolutamente nenhuma exceção, é necessário e cumpre, sim, a um objetivo muito maior, a um objetivo muito mais imenso do que aqueles que nós conseguimos mensurar. E principalmente que esses objetivos serão atingidos num tempo diferente daquele que nós estamos acostumados e principalmente daquele que nós queremos, mas que no fim tudo de bom está guardado para nós, e o mais delicioso, por merecimento, porque degrau por degrau e usando do livre-arbítrio, que muitas vezes é um fator que dificulta a nossa evolução, pois nós ainda no estágio evolutivo em que nos encontramos, somos mais propensos a pegar atalhos, a pegar caminhos mais fáceis, e nem sempre esses caminhos significam o êxito, ou significa que nós passamos exatamente por aquilo que precisávamos. Então, que a gente carregue com força essa cruz, essa bagagem que nos acompanha já há imensurável tempo, e que a gente respire fundo e sinta dentro da gente todo o poder de passar por tudo isso, de vencer, de deixar tudo para trás, para que um dia a gente alcance aquilo que é o objetivo de todo espírito imortal, a vida eterna, o ser perfeito, o atingir a perfeição que hoje para nós ainda é imensurável. Então que a Páscoa seja um novo fôlego para todos nós e que ela traga todo esse simbolismo, fazendo com que a gente se lembre de que a força está dentro da gente e que a gente precisa tirar ela daqui de dentro e colocar ela em ação, porque nós somos muito mais poderosos do que nós imaginamos. E a gente já sabe que o caminho é o caminho do bem. Então a gente vai seguir com mais garra e com mais determinação rumo ao que a gente almeja enquanto espíritos imortais que somos, tá bom? Então essa foi a mensagem, e para a gente começar o nosso estudo, né? Hoje é Páscoa. Páscoa tradicionalmente é celebrada em família, e este ano demandou-se que celebrássemos de uma forma diferente. Já estamos chegando ao fim do domingo, não é fácil, né? Ficarmos isolados e ficarmos mais sozinhos. Eu passei a Páscoa só com a minha mãe, né? Que é com quem eu moro, e senti muita falta de toda a minha família, que sempre nos reunimos, mas o momento nos pediu isso, né? Nos pediu que nos amássemos e amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E é esse todo o simbolismo também que podemos ver por trás de tudo que está nos acontecendo, porque essa pandemia ela nos pede, né, que a gente se cuide, ao mesmo tempo em que isso é um gesto de estar cuidando do próximo. E hoje isso ficou muito claro, né, para todos nós. Então a Páscoa, de acordo com o calendário cristão, é a data que celebra o fim da Quaresma e o fim da Semana Santa, simbolizando a ressurreição de Cristo e o seu primeiro aparecimento aos discípulos. Agora, com devido respeito sempre a todos os nossos seguidores, e principalmente aqueles que agora aqui encontram-se, que pertencem a religiões diferentes, nós lembramos que o Espiritismo não celebra a Páscoa, porque o Espiritismo não possui rituais, então ele não celebra a Páscoa, mas ele obviamente respeita todas as manifestações de fé de todas as religiões cristãs. E, inclusive, o Espiritismo também não proíbe que os seus adeptos celebrem, caso assim entendam necessário e assim peçam os seus corações. E em artigo publicado lá no blog do Letra Espírita, esse artigo foi escrito pelo Caio César de Andrade Rodrigues. A Páscoa, para nós espíritas, ela pode ser vista como um ponto de interseção com as demais religiões. E esse ponto comum é a reflexão. E aí Caio nos diz: a mensagem de Cristo, ao se entregar à humanidade, deve ser perpetuada como máxima para a evolução humana.
E nós, como habitantes de um mundo de expiação, temos o dever de refletir em seus atos. Afinal, somente um espírito evoluído teria compaixão diante da tortura, difamação e humilhação pela qual foi submetido. Então Jesus, ele veio à Terra e nos mostrou por exemplos que são poderosíssimos e não apenas por intermédio de palavras, que o caminho é o do bem, é do amor ao próximo, é o caminho da fé, da fraternidade, do amor incondicional, entre tantos outros exemplos que eu poderia citar. São nesses atos que devemos repousar a nossa reflexão, pois estamos a uma distância vertiginosa de praticar efetivamente essas máximas que para ele pareciam tão fáceis e realmente eram. Nós jamais conseguiríamos suportar tudo o que foi suportado pelo Cristo sem proferir nenhum questionamento e sem nos sentir de alguma forma injustiçados. Então a Páscoa, além da renovação que nós falamos, com a mensagem de abertura, ela é libertação da nossa ignorância no sentido literal da palavra, de ignorar algumas verdades, de não possuir todo o conhecimento. Também a libertação das nossas mazelas características. Também é um momento de despertar para o conhecimento e nos melhorarmos do ponto de vista ético e moral. A Páscoa deve simbolizar para nós uma nova chance de repensarmos atitudes e pensamentos que nos trazem malefícios e buscarmos o melhoramento íntimo que nos encaminha rumo à evolução que todos nós almejamos, como nós já falamos. Para o Espiritismo, então, Jesus apareceu para Maria de Magdala e aos seus discípulos com o seu perispírito. E assim entendemos que não houve ressurreição física, não houve ressurreição de corpo, mas sim a manifestação do seu espírito imortal, que após a triste crucificação passou ao plano imaterial, como todos nós passamos após o nosso desencarne ou desencarnação. A Irudimara, uma das voluntárias no blog Allan Kardec, também publicado aqui pelo blog do Letra Espírita em Parceria, ela nos ensina o seguinte: a aparição de desencarnados, entre parênteses mortos, acontece graças ao corpo espiritual, também conhecido como perispírito ou corpo astral, já que o corpo material está morto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jesus, quando este se materializou ante os discípulos. As portas da casa onde os apóstolos encontravam-se estavam trancadas, porque eles tinham medo da perseguição dos judeus. E estavam eles ainda falando dessas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Como teria entrado Jesus se as portas estavam trancadas? Sendo fluídico o corpo com o qual ressurgira, não encontrou nenhum obstáculo nas paredes e portas trancadas. Primeira discussão, nesse sentido, falando sobre a ressurreição. O próprio Cristo nos disse: não pense que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Portanto, Jesus deixou claro que não vinha até a terra, não tinha vindo até a terra para contrariar ou para mudar quaisquer leis naturais ou divinas. Ele veio cumpri-las.
e atravessar paredes ou ressurgir dos mortos com o seu corpo físico, iria contra as leis da física, iria contra a ciência. As leis naturais e demais leis que regem o universo e regem as nossas vidas foram criadas em perfeita harmonia por Deus. Cumprir tais determinações foi o que fez Jesus. Nós, ainda no estágio em que nos encontramos e diante do fato de não termos acesso a todas as verdades, nós somos muito propensos ao sobrenatural. Nos chama a atenção tudo que é inexplicável. Tudo isso nos faz criar teorias, diversas respostas, histórias que passam de geração para geração. Mas o Espiritismo, como consolador prometido, nos pede fé raciocinada. E por mais grandioso que Jesus seja e é aos nossos olhos, ele, com tamanha missão, não viria deixar mistérios, e sim exemplos do cumprimento perfeito de leis muito maiores do que sonha a nossa vã inteligência. Portanto, o ressurgimento do espírito após a morte é acontecimento que se dá com o corpo astral, do qual também somos detentores e que sobrevive ao perecimento do nosso corpo físico. Ah, Rafa, mas e o corpo dele? O corpo dele nunca foi encontrado. A história contada em Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15, é de que os guardas que guardavam o Santo Sepulcro, após um cochilo, acordaram e viram o sepulcro aberto e que ali não encontrava-se mais o corpo de Jesus. Então, naquele momento, eles buscaram os sacerdotes a fim de contar o que havia acontecido. Então, o chefe dos sacerdotes daquela época entregou aos guardas uma grande quantia de dinheiro para que eles então sustentassem a história de que os apóstolos haviam roubado o corpo de Cristo e enquanto eles dormiam, que eles não haviam visto. E assim espalhou-se a história, e assim a história é conhecida até os dias de hoje. Mais uma vez eu vou recorrer a texto de Ruth Mara, lá do blog Allan Kardec, e em texto compilado por ela, aprendemos que não há consenso na doutrina espírita e nem entre os seus estudiosos a respeito do paradeiro do que aconteceu com o corpo de Cristo. Há vertentes que entendem que ele pode ter sido transportado espiritualmente para outro lugar por espíritos superiores que o acompanharam em suas últimas horas. E outra vertente sustenta que pode ter ocorrido o fenômeno da desmaterialização. Mas eu não vou me aprofundar em nenhum dos dois, porque ninguém realmente sabe a verdade. E para que é tão importante que a gente saiba? Quem acompanha os nossos estudos de quinta-feira do Livro dos Espíritos sabe que já passamos nesse começo de ano por vários capítulos em que a espiritualidade responsável pela codificação da doutrina espírita nos ensinou que nem tudo nos pode ser revelado. Esse, o que? O corpo de Cristo, onde está? Esse é mais um dos mistérios de Deus, aos quais ainda não temos acesso, pois nós não temos maturidade espiritual para compreender muitas coisas que ficam na nossa cabeça em forma de pergunta. No momento certo, obviamente, a depender do nosso galgar de degraus rumo à evolução, as respostas para as nossas dúvidas serão sim sanadas. Mas para isso é preciso que a gente tenha maturidade espiritual e a gente ainda não tem. A espiritualidade muitas vezes não consegue nos dar algumas explicações porque seria impossível nos fazer entender algumas coisas que para nós não existem, porque nós não vimos.
ou nós não vimos e nós não vemos. Para eles é muito difícil colocar em palavras, e palavras aqui que usamos aqui na Terra, aquilo que só existe do outro lado e que agora a gente não conhece. Então, existem muitas coisas que ainda não são reveladas a nós por esse motivo. Uma, porque nós não compreendemos, outra, porque a gente nem está preparado para ouvir, e outra, porque tem certas coisas que são mistérios de Deus realmente. Logicamente, a gente fala, né? Precisamos ter uma fé raciocinada. Mas foi Deus quem fez tudo isso. E foi Deus quem traçou todos os detalhes e processos que deram origem a tudo que nós conhecemos. E muita coisa a gente até tem curiosidade de conhecer, de saber como, porquê, de onde. Mas tem coisa que só pertence a Ele. Talvez no momento certo, quando atingirmos graus mais elevados na nossa evolução, a gente consiga conhecer essas verdades, porque elas serão mais palpáveis para nós. Mas nesse momento não. E o corpo de Cristo e o seu paradeiro é um desses grandes mistérios. Ainda no texto da Rudimar, ela nos traz uma importante reflexão e que eu acho que nós nunca paramos para pensar. Pelo menos eu não tinha. Talvez o corpo de Cristo precisasse desaparecer da face da terra, ou pelo menos não ter local conhecido, para que os encarnados não vivessem uma eternidade de disputas pela posse do seu corpo. Porque nós fazemos isso. Nós fazemos isso com tanta coisa menos importante do que seria o corpo físico de Cristo. Imagina se nós soubéssemos onde está o corpo de Cristo. Teríamos uma verdadeira disputa de poder entre países, entre governantes que gostariam de ter o corpo de Cristo no seu país ou na sua capela, enfim. Nós não sabemos o que poderia acontecer, mas é uma reflexão, porque nós somos assim. Nós gostamos de ter símbolos e nós peregrinamos e nós vamos ver, e a gente ainda existe uma grande parcela que é gananciosa e que precisa ter e que precisa possuir e que aquilo é um status. E isso aconteceria provavelmente com o corpo de Cristo. Aí a autora ainda nos diz: não é a carne de Jesus que precisamos reverenciar e amar, é ao seu espírito sábio e amoroso, que um dia aceitou nascer entre nós e durante pouco mais de 30 anos a todos nos ensinou a viver como filhos de Deus. Pessoal, nós somos ainda demasiadamente ligados à matéria. E a lição não está na matéria. Saber o paradeiro do corpo de Cristo não muda absolutamente nada na história e nem naquilo que nós precisamos ter como aprendizado para continuarmos caminhando. Sendo assim, o equivalente espírita ao pensamento da ressurreição é a reencarnação, ou seja, a nova vida que ganhamos no momento em que o espírito imortal de cada um de nós recebe um novo corpo físico e volta ao plano material. As questões ligadas à reencarnação não foram trazidas pela primeira vez pelo Espiritismo. O Espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade, nos diz Kardec. Entretanto, com o advento da doutrina dos espíritos, as questões concernentes à reencarnação foram renovadas, apresentando-se de forma mais racional e em consonância com as leis de progresso existentes na natureza. Já nos dizia sobre a reencarnação nosso mestre e irmão mais velho, Jesus, em um Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3.
Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade vos digo que se um homem ao nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito não pode entrar. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. E aí o capítulo 4, lá do Livro dos Espíritos, ocupa-se inteiramente das questões a respeito da pluralidade de existências. E é sobre ele que a gente vai se basear para as explicações que vão ser trazidas agora, nesse nosso bate-papo. Inicialmente nós temos a questão 166, que ensina que a depuração da alma que ainda não conseguiu alcançar a perfeição é feita por meio das reencarnações e as suas provas. As reencarnações são muitas e aos poucos a depuração vai acontecendo e as transformações vão se instalando no espírito. Portanto, a reencarnação é a oportunidade divina que nos agracia com a oportunidade de cá estarmos e de cá retornarmos, a fim de lutar com força e livre-arbítrio para sanarmos débitos pré-existentes e aparar arestas que criamos ao longo de incontáveis anos e de incontáveis vidas. Fala-se em muitas encarnações, porém nós sabemos que não há um número exato. Haja vista que, conforme ensina a questão 167, a cada nova existência o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Sendo assim, explicam ainda os espíritos na questão 169 que a quantidade de encarnações é diferente para cada um. Haja vista que aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, o que nos explica o Livro dos Espíritos é que não há uma quantidade exata de reencarnações que são concedidas a nós espíritos, pois cada um irá demandar um quantitativo diferente, a depender da qualidade da encarnação que tiver e da velocidade com a qual a nossa evolução então caminhar. Quanto aos objetivos da encarnação, ainda a questão 167 explica que eles são a expiação e o aprimoramento progressivo da humanidade. E ainda na questão 170, determina que quando o espírito se torna bem-aventurado e puro, essa é então a sua última encarnação. A questão 167, ela nos traz que a reencarnação está baseada sob a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aqui recebemos o ensinamento, de que não há castigo eterno e de que Deus, infinitamente justo e bom, concede a todos os seus filhos a igual oportunidade de atingir a perfeição por meio de sua depuração moral e, o mais bonito disso tudo, por seus próprios méritos. E isso se dá com a reencarnação, onde o livro da vida pode ser reescrito de forma mais consciente,
À medida que crescemos em intelecto, moral e como espíritos a cada encarnação vencida. Lá, prosseguindo no Livro dos Espíritos, nos ensina a questão 172, que nem todas as nossas encarnações se deram ou se darão sempre na Terra. Entretanto, ensinam que a que passamos neste globo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Portanto, extrai-se ainda da questão 173 a informação de que a alma pode reviver diversas vezes sobre o mesmo globo, enquanto não for avançada o suficiente para passar para um mundo superior. Aqui fala-se sobre a pluralidade dos mundos. Nós espíritos somos todos criados como espíritos ignorantes, no sentido de desprovidos de conhecimento, deixando claro. E sim, nós integramos mundos inferiores que guardam afinidade com esse estágio evolutivo. E assim ainda acontece, porque nós também sabemos, de acordo com os ensinamentos do Livro dos Espíritos, que os espíritos não foram criados todos de uma vez. Então há novos espíritos sendo criados também, e eles também integram mundos inferiores, porque são os mundos que possuem a mesma afinidade de sintonia com aquele espírito mais primitivo. À medida que evoluímos, lá no momento certo, habitamos sim mundos melhores que o primeiro, que nós habitamos quando fomos criados, até aqui chegarmos à Terra, que não é o orbe de nossa primeira encarnação, como eu disse, e muito menos será o último. Nós ainda somos muito imperfeitos, e ao evoluirmos, habitaremos sim mundos mais felizes que este, que estarão também em sintonia com o que nós já houvermos galgado de evolução espiritual. Interessante informação também nos traz a questão 177, onde se pergunta se para atingir a perfeição o espírito precisa passar por todos os mundos existentes, ao que se responde que não, pois há diversos mundos que se encontram igualados em nível, e para o espírito não teria sentido passar por eles todos. Então, quanto à possibilidade de reviver corporalmente no mundo inferior ao que se já viveu, a questão 178 nos faz entender que pode ocorrer se houver a necessidade de cumprimento de uma missão que ajude o espírito em seu progresso, o que é muito felizmente aceito por ele. Além disso, informam os espíritos na codificação de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Então, o espírito não retroage a cada vida, podendo evoluir ou permanecer estagnado em uma ou mais existências, o que é muito triste, pois é uma oportunidade e um tempo que foram perdidos. Sendo assim, esse espírito permanece no orbe que habitou na última vida ou evolui para outros, sendo que irá ocorrer a retroação, ele vai retroagir a mundos inferiores sempre que ele precisar cumprir uma missão. E normalmente, quando há essa necessidade, o espírito se alegra muito, e sim, ele vai até esse mundo inferior para cumprir a sua parte. Então, os espíritos que habitam o mesmo mundo não se encontram todos com o mesmo grau de perfeição. E isso nos é ensinado na questão 179. E quando eles passam de um mundo para outro, eles conservam sua inteligência, mas eles não disporão nem sempre dos mesmos meios que um dia já tiveram para que essa inteligência se manifeste, o que dependerá de sua superioridade e das condições de seu novo corpo, conforme aduz a questão 180. Então,
A primeira informação é de que nós aqui, habitantes do orbe terrestre, não estamos todos no mesmo grau de evolução. Já podemos estar aqui mais vidas do que o coleguinha pode estar aqui há mais tempo e já ter evoluído um pouco mais do que nós, né? Nós estamos em graus diferentes, por isso nós encontramos tantas diferenças entre nós. Esse é um dos motivos. E informa também que quando nós passamos de um mundo para o outro, a gente também conserva a nossa inteligência, né? Que ela evolui. A gente sabe que ela não evolui junto com a moral, né? Mas a inteligência sempre está evoluindo. Então a gente conserva tudo aquilo que nós aprendemos e a inteligência que temos. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer uso efetivo dessa inteligência, porque as demandas de cada vida são diferentes. Então muitas vezes ela vai depender da nossa superioridade em relação àqueles com que convivemos ou não. Ela vai depender das condições do corpo que nós habitarmos numa próxima vida. Enfim, ela depende de vários fatores para poder então ser exercida e externada. Essas explicações elas são de cunho básico, né, e bem resumidinho a respeito da reencarnação. E a gente extrai que a principal função da reencarnação, então, é a de evolução. E a sua beleza é a justiça de Deus se abrindo aos nossos olhos. Tudo que hoje vivemos foi pensado perfeitamente para nós. E a nós cabe a incessante paciência diante dos diferentes. Cabe-nos amar sem julgamento, dar sem esperar de volta. O objetivo é evoluir e que enxerguemos nos mínimos detalhes da vida as oportunidades de assim proceder. A todos nós, sem nenhuma exceção, cabe a tarefa incessante e gratificante de evoluir. Somos seres imortais e trazemos impregnado em nossos espíritos o desejo sempre crescente de nos melhorar como pessoa, para si e para os outros. A nós cabe a tarefa individual, mas nunca solitária, de buscar o nosso crescimento. E tudo isso passa pelas leis do progresso e pela nossa velha conhecida reforma íntima. E aí o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8, dedica atenção especial a essa lei do progresso. Aí na questão 779 pergunta-se: o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E aí a espiritualidade responde: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, na resposta a essa questão, entende-se o porquê de dizer que buscar o crescimento pessoal é uma tarefa individual, mas nunca solitária. Crescer é uma decisão particular, uma opção de vida, mas isso nunca será concretizado se nós nos isolarmos das outras pessoas. É sabido por todos nós que um defeito pessoal só pode ser melhorado se instigado. Por exemplo, se é necessário que nós exercitemos a nossa paciência, porque a gente tem a paciência bem curtinha, né, no nosso exemplo, é preciso que exista uma pessoa que nos tire constantemente a paciência e que teste essa nossa paciência e a nossa melhora. A solidão não concederia essa lição. Então, o contato social, ele também nos auxilia na busca pelo progresso. Na questão 780, o progresso moral segue sempre o processo intelectual? É sua consequência, todavia não segue imediatamente, foi o que eu disse, né? A moralidade e o intelecto, eles não caminham juntos. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos?
O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, em relação a esses questionamentos, nós podemos verificar que a moral é uma consequência da inteligência, mas nem sempre elas vão caminhar de forma equiparada. Então, sem que nós adentremos em questões polêmicas, a atualidade ela demonstra diversos fatos que nos fazem ver na vida real que nem sempre a inteligência é companheira da moral, visto que algumas pessoas tomam sim atitudes totalmente contrárias aos ditames da moralidade, mesmo sendo pessoas de inteligência elevada, pelo menos assim se pressupõe pelos cargos que elas ocupam. Então, violência, corrupção, guerras, armas nucleares nos provam que nem sempre o mais inteligente é o mais preocupado com a retidão das suas atitudes. E aí na questão 781, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas é o de entravar algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará, eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Aqui se verifica a premissa de que quem é muito foi dado, muito será cobrado. Aos que tentam, de alguma forma, retardar a marcha do progresso, consequências obviamente virão com o intuito de fazê-los entender o mal que cometem. O progresso é uma força viva e ele sempre vai acontecer, mesmo que ele seja atrasado. A lei deve buscar o bem de todos e não de um em detrimento dos outros. Hoje em dia essa é uma verdade difícil de vislumbrar, tendo em vista o contexto mundial de desesperança, de medo, de intolerância. Mas certamente o progresso virá. E para finalizar, qual é o maior obstáculo ao progresso? E aí a espiritualidade nos responde: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral porque o progresso intelectual caminha sempre. E à primeira vista parece dar a esses vícios um redobramento da atividade, desenvolvendo a ambição e o amor às riquezas, que a seu turno excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve. Isso, Daniela, é a lei do progresso. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. E aí Kardec responde em nota, né? Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que todavia não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe neste século todos os incentivos desejáveis e por isso atingiu um grau desconhecido até nossos dias. Falta ao segundo para que esteja no mesmo nível. Todavia, se comparam os costumes sociais aos de séculos atrás, seria preciso ser cego para negar o progresso. Por quem, pois, a marcha ascendente se deteria antes pela moral que pela inteligência? Porque nisso não haveria entre o século XIX e o 24º século igual diferença que entre o 14º e o 19º. Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Então, nessa última questão analisada, verifica-se a afirmativa de que os maiores entraves ao progresso são o orgulho e o egoísmo, as maiores chagas da humanidade e os sentimentos dos quais derivam os demais sentimentos ruins que temos notícias e convívio. Aqui entra a necessidade, mais uma vez veemente, de reforma íntima,
tão frequentemente mencionada e tão difícil de ser posta em prática, e muito menos ainda exercitada. Por natureza, nós desistimos fácil demais daquilo que nos incomoda. E aqui não mora nenhuma crítica, apenas uma observação geral. Afinal de contas, as dificuldades são enormes para todos nós. Viver em um mundo de provas e expiações que está em transição testa diariamente a nossa fé e a nossa força. Autoconhecimento incomoda, machuca, fere o brio, mexe com o orgulho, mas é somente através dele que a reforma íntima se consolida de forma permanente. Aqui nós não vamos ensinar a reforma íntima, nem explicar o que ela consiste, já que ela é nossa velha amiga e inimiga às vezes. Aqui apenas salienta-se que é ela o caminho da nossa evolução íntima, da evolução daqueles que nos rodeiam, da evolução dos que cruzam o nosso caminho por instantes e também para o progresso. Tão veiculada diariamente a tal da frase força, foco e fé, ela não serve apenas para estudo, para academia, para dieta e para atividades afins. Ela também se aplica à nossa busca pela renovação espiritual constante. Então, a gente precisa compreender, nesse contexto todo que nós estamos falando de Páscoa, ressurreição e reencarnação, a Páscoa é isso, é uma força nova que nos mostra todo um mundo de possibilidades novas e diferentes daquelas que normalmente nós enxergamos e que pode ser usada para que a gente então inicie todo esse processo de reforma que é tão necessário para todos nós. A Páscoa simbolizando o conhecimento da vida eterna, de que Deus viveu para cada um de nós. Ele não morreu para nós, ele viveu por nós e nos mostrou: a vida é eterna, o espírito é imortal, o que perece é o corpo físico. Então, a gente, ultrapassada a questão da ressurreição, que não nos é um lugar de fala, nós estamos trazendo apenas como explicação do que a Páscoa simboliza, e sim estudando mais profundamente a questão da reencarnação, que, como eu disse, é o equivalente espírita à ressurreição. A reencarnação é a oportunidade mais divina que nós temos de exercitar toda esse acúmulo de conhecimento que nós temos, né? Que nós sabemos da vida eterna, que nós sabemos que a vida não acaba com a morte e que a gente tem muito para fazer e muito para subir. Nós somos ainda habitantes de um dos planetas mais inferiores que existem. E se nós estamos em plena consonância com a sintonia do planeta, então nós somos ainda muito imperfeitos, talvez até mais do que a gente acha, né? Nós temos a tendência a achar assim: eu sou uma pessoa boa, eu não faço o mal. Mas às vezes nós não fazemos um mal material, nós não vamos lá e cometemos um mal físico, né? Mas nós pecamos no sentido de errar. Muito em pensamento, em sentimentos, em atitudes de omissão muitas vezes. Então, tudo isso ainda demonstra de forma muito clara o quão imperfeitos nós somos e o quanto ainda nos cabe evoluir neste mundo e nas tantas vidas que nós vamos ter pela frente. O bom de tudo isso é a gente pensar que, de acordo com o que nós estudamos, hoje nós somos melhores do que já fomos em qualquer outra época. Nos meus estudos de quinta-feira eu sempre falo muito disso, né? Porque se a gente não retroage, se o espírito não retroage, então ou a gente está do mesmo jeito que já foi um dia, ou a gente já evoluiu. Então essa já é uma super motivação para que a gente continue. Porque o objetivo desse espírito que habita essa carne aqui
é esse, é que a gente cresça, mas a gente ainda se fecha os ouvidos para as boas inspirações, a gente prefere julgar do que tentar, dia após dia, fazer um pouquinho de força para tentar amar aqueles que parecem impossíveis de serem amados, para que a gente olhe para as pessoas com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de empatia, e que a gente perceba que realmente nós somos todos irmãos e partes de um todo, onde o que um faz aqui, de alguma forma, vai afetar uma outra pessoa. Então, que a Páscoa seja o símbolo para nós espíritas de tudo isso que já fizemos e que ainda há a ser feito. E que a gente não se sinta, poxa, eu tenho tanta coisa ainda para fazer. Não, que a gente se anime, que a gente se erga, que a gente se encha de força e de fé e de esperança, porque a gente já passou por coisas muito, muito, muito mais difíceis do que passamos agora. E mesmo que tenhamos que passar, é tudo para o nosso bem, é tudo por um objetivo muito maior, muito mais imensurável do que a gente pode prever. Então, não é importante que a gente saiba a realidade de certas coisas, de certos mistérios. O importante, e eu acho que nesse momento mais do que nunca, é que a gente leia as entrelinhas, que a gente olhe o que o silêncio está tentando nos dizer, que a gente veja nos detalhes escondidas as grandes lições que a gente precisa levar para a vida da gente e que a gente não enxerga porque a gente está sempre olhando para tudo que é grande demais. Enquanto a gente procura respostas para coisas que não vão mudar efetivamente nada nesse nosso caminhar, a gente perde a oportunidade de refletir a respeito de coisas tão singelas e que são tão ou mais difíceis de se praticar do que aquelas que são mais grandiosas, certo? Então que o dia de hoje, esse dia que quase se despede, seja para nós um novo marco, uma nova oportunidade de refletirmos sobre nossas vidas, dando o justo caminho àquilo que ainda trazemos de ruim impregnado no nosso ser. Amor ao próximo, resiliência, resignação, caridade, bons pensamentos e boas atitudes são palavras e comportamentos que devem permear esta nossa vida, almejando a evolução pessoal e daqueles que vivem ao nosso redor. Então que a gente se lembre desse estudo de hoje, que a gente leve isso como reflexão para essa semana que começa e para todos os dias da nossa vida, para que a gente nunca se esqueça de todo dia fazer um pouquinho que seja. A gente vai estar fazendo por nós e vai estar fazendo pelo próximo. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção, pela presença de vocês. No domingo que vem, quem vai se juntar a vocês é a Fernanda, tá? Eu volto no dia 26 para trabalhar novamente mais um tema junto com vocês. E foi com muita alegria, muita gratidão que eu recebi tanta gente aqui nesse dia de hoje. Li tantas mensagens carinhosas que eu agradeço muito. E se ficou alguma dúvida para trás, eu peço que vocês enviem por inbox aqui no Face do Letra mesmo, que a gente vai responder da melhor forma, tá bom? Eu peço que toda a espiritualidade que assiste aos nossos estudos, que ilumina o nosso aprendizado, que ilumina o nosso conhecimento, derrame um pouquinho da luz que se formou aqui na casa de cada um de vocês, abençoando esse resto de noite, abençoando o descanso de daqui a pouco, que vocês tenham um sono reparador, que o espírito desdobrado, livre de cada um de nós, consiga estar em mais lugares de aprendizado, mais lugares onde ele possa ser útil, tudo de acordo com o nosso merecimento, e que a gente nunca se esqueça de fazer um pouquinho todo dia. A gente consegue, a gente já conseguiu muito. A força está sempre aqui dentro da gente. A gente que às vezes se esquece que ela está aqui. Então que hoje, nesse dia simbólico, que Jesus renasça tão luminoso quanto Ele é dentro de cada um de nós e renove todas as nossas forças, toda a nossa fé,
para a nossa vida e para que a gente também enfrente toda essa situação que ainda temos que enfrentar pela frente. Tudo isso vai passar e que a partir de hoje a gente se sinta ainda mais fortalecido para tudo isso, tá bom? Um beijo muito carinhoso, dia 26 eu volto. Aproveito para convidar quem ainda não conhece, de quinta-feira aqui no Face também às 21 horas, eu faço os estudos a respeito do Livro dos Espíritos, estudos sequenciais. Então quem ainda não conhece, essa quinta eu estarei lá esperando vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, descansem e até a próxima. Tchau, tchau.